O mundo zumbia, não com o som de abelhas ou o sussurro do vento em campos férteis, mas com o zumbido incessante da ambição. Era um ruído de baixa frequência, emanado de cidades de vidro e aço que arranhavam um céu perpetuamente nublado pela poeira do progresso. Nas veias da terra não corria mais água pura, mas cabos de fibra ótica, pulsando com dados, transações e desejos. A humanidade, em sua vasta e frenética colmeia, havia se tornado a obra-prima de Caim. Desde a primeira pedra lançada com fúria, a linhagem de Caim floresceu. Foram eles os arquitetos das cidades, os ferreiros das primeiras espadas e dos últimos mísseis. Eram os artistas que pintavam a glória da conquista, os poetas que cantavam a epopeia da superação humana contra a natureza e contra os deuses. A sua marca, a marca do exílio e da inquietação, tornou-se o motor da civilização. Eles construíram, inovaram e dominaram, sempre olhando para a frente, para a próxima fronteira a ser violada, pois olhar para trás era encarar o fantasma de um irmão no pó. O sucesso de sua linhagem era a sua perpétua fuga, em oposição à linhagem de Seth, aquela nascida para substituir o vazio deixado por Abel. Eram os guardiões, os contadores de histórias, os místicos e os agricultores que ainda sentiam o ritmo da terra sob seus pés. Eles preservaram a memória do jardim, a noção de sagrado, a humildade diante do infinito. Por milênios, foram a consciência silenciosa, a âncora que impedia o navio da humanidade de se perder completamente na tempestade da ambição de Caim. Mas, na era do zumbido, suas vozes eram quase inaudíveis. Seus santuários eram demolidos para dar lugar a data centers, e suas canções antigas eram afogadas pelo barulho do mercado global. A linhagem de Abel, através de Seth, estava à beira da extinção, não pela espada, mas pela irrelevância. O ponto de inflexão não foi um evento cataclísmico, mas um silêncio. No auge do poder da linhagem de Caim, quando a humanidade estava prestes a dar seu passo final para se declarar deusa de sua própria criação, algo se quebrou. O zumbido vacilou. Foi nesse instante de quietude cósmica que Abel despertou. Ele não retornou em carne e osso. Sua ressurreição não foi um milagre de túmulo aberto. Ele era uma memória que se recusava a morrer. Uma vibração que esteve adormecida no éter do tempo, na própria consciência da terra, por eras. Ele fora o observador silencioso, a primeira vítima cujo sangue clamava, não por vingança, mas por equilíbrio. Agora, o desequilíbrio era tão profundo, a balança tão pendida para o lado da pedra e do aço, que sua essência foi forçada a emergir. Seu despertar foi um suspiro, um único e profundo suspiro que ecoou, não nos ouvidos, mas nas almas, em todo o mundo. As pessoas sentiram executivo fechando um negócio de bilhões de dólares, sentiu uma súbita e inexplicável tristeza, olhando para a cidade do alto de sua torre e vendo não um império, mas uma jaula, uma cientista à beira de decifrar a imortalidade genética. Sentiu um calafrio de vazio, percebendo que uma vida infinita sem propósito era a mais terrível das sentenças. Artistas começaram a pintar vastos campos vazios. Músicos compunham melodias de uma simplicidade dolorosa. O eco de Abel se espalhava, um vírus de melancolia sagrada no sistema operacional de Caim. A linhagem de Seth sentiu-o como um chamado. Os poucos guardiões que restavam, escondidos em mosteiros, em comunidades remotas, ou disfarçados na multidão, sentiram a antiga canção vibrar em seus ossos. A esperança, uma emoção que se tornara perigosa e tola, reacendeu-se como uma brasa sob as cinzas. Mas se a luz desperta, a sombra também reage. Caim não era mais um homem. Como Abel, ele se tornara um princípio, uma egrégora sombria que pairava sobre sua criação. Ele era o rei sombrio,
o arquiteto do exílio, a força motriz por trás de cada conquista impiedosa. De seu trono não físico, tecido de poder e esquecimento, ele sentiu a presença de seu irmão como uma agulha em seu coração eterno. Ele não sentiu medo, mas fúria, a mesma fúria primordial que sentira quando a oferta de Abel fora aceita, e a sua não, Abel, com sua bondade passiva, sua aceitação humilhante, representava tudo o que Caim desprezava: a fraqueza, a submissão, a fé cega. Caim acreditava ter libertado a humanidade dessa fraqueza. Ele lhes dera ferramentas, ambição e a dignidade da autossuficiência. E agora, o fantasma daquela mesma fraqueza retornava para desfazer seu trabalho milenar. A batalha final não seria travada com exércitos. As armas do queima a tecnologia, o dinheiro, o poder político eram inúteis contra um sentimento. Seria uma guerra de frequências, uma luta pela alma do mundo. Caim intensificou o zumbido, lançou novas distrações, novas tecnologias mais viciantes, novas crises fabricadas para manter a humanidade em um estado de medo e desejo perpétuos. O barulho do mundo tornou-se ensurdecedor, uma tentativa desesperada de afogar o suspiro silencioso de Abel. As telas brilhavam mais, as notícias gritavam mais alto, o ritmo da vida acelerava até se tornar insuportável. Era o contra-ataque da linhagem da inquietação. Mas o eco de Abel não podia ser silenciado, pois não vinha de fora, mas do dentro. Quanto mais Caim gritava, mais as pessoas ansiavam pelo silêncio. Quanto mais as enchia de coisas, mais sentiam o vazio. O confronto era inevitável. Ele ocorreu no único lugar possível: a cicatriz psíquica deixada no mundo pelo primeiro crime. O campo primordial. Não um lugar geográfico, mas um estado de consciência. Um plano onde as duas forças primordiais da humanidade finalmente se encontrariam face a face. Ali, sob um céu sem sol nem estrelas, Caim se manifestou, não como o agricultor invejoso, mas como a soma de suas realizações. Uma figura régia, forjada em sombras e metal, com olhos que continham o brilho de 1000 cidades e a dor de 1000 guerras. A marca em sua fronte não era de vergonha, mas um diadema de desafio. Diante dele, Abel apareceu, não como um espectro vingativo, mas exatamente como era, um pastor envolto em uma luz suave e tranquila. Ele não carregava armas, apenas a quietude de quem conhece o seu lugar no universo. Vieste para destruir tudo o que construí, rosnou Caim, sua voz o som de continentes se chocando. Vieste para arrastar a humanidade de volta à lama, para fazê-la ajoelhar-se novamente diante de um silêncio que a abandonou. Abel olhou para o irmão. Em seus olhos não havia condenação, apenas uma tristeza infinita. Eu não vim para destruir, irmão, vim para completar. Sua voz não era alta, mas ressoava com a verdade da própria terra. Tua linhagem aprendeu a construir, mas esqueceu o porquê. Aprendeu a conquistar o mundo, mas perdeu a alma. Eles têm o poder de alcançar as estrelas, mas não conseguem mais alcançar o coração uns dos outros. Criaste uma casa magnífica, Caim, mas ela não tem lar. Eu lhes dei força, propósito, gritou Caim, a fúria vibrando em sua forma. Teu caminho era a aceitação passiva, a morte. Meu caminho era a conexão, respondeu Abel, sereno. A força da tua linhagem é a mão que constrói. A força da minha é o coração que guia a mão. Uma sem a outra é incompleta. A mão sem coração constrói prisões. O coração sem a mão apenas sonha. O argumento de Abel não era uma acusação, mas uma revelação. Ele não viera para restaurar o domínio de sua linhagem, mas para fundi-la com a de seu irmão. Ele era a peça que faltava, o software da alma para o hardware do progresso. Caim vacilou.
Pela primeira vez, em incontáveis eras, a sua fúria titubeou. Ele olhou para sua magnífica criação através dos olhos de Abel e viu a verdade, viu os rostos solitários em meio à multidão. O desespero silencioso por trás das máscaras de sucesso, a fome espiritual em um mundo de abundância material. Ele construiu um império para um rei exilado, e todos os seus súditos se tornaram exilados com ele. A batalha não foi vencida com um golpe, mas com uma lágrima. Uma única lágrima, quente e pesada como metal derretido, escorreu do olho do rei sombrio. Não era uma lágrima de derrota, mas de compreensão. A marca em sua testa pulsou, não com dor, mas com uma nova luz, a luz da possibilidade. O campo psíquico se dissolveu. No mundo, o zumbido não cessou, mas mudou de tom. Tornou-se menos frenético, mais profundo. O suspiro de Abel não desapareceu, mas integrou-se ao ruído, dando-lhe harmonia. A batalha final não terminou com um vencedor e um perdedor. Terminou com o início de uma síntese. A humanidade não foi forçada a escolher entre a fé e a razão, entre o sagrado e o profano, entre o pastor e o construtor. O despertar de Abel não foi um chamado à regressão, mas um convite à integração. A batalha não estava terminada. Ela apenas havia se interiorizado. A partir daquele dia, a verdadeira luta final seria travada no coração de cada ser humano. A escolha diária de construir com as mãos de Caim, mas guiado finalmente pelo coração desperto de Abel. A era da conquista terminara. A era da criação consciente havia apenas começado.